A Arca da Aliança, uma das relíquias mais sagradas da história bíblica, foi ordenada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Conforme registrado em Êxodo 25, 10 a 22, Deus deu instruções detalhadas sobre sua construção. A arca deveria ser feita de madeira de acácia e revestida com ouro puro, tanto por dentro quanto por fora, medindo cerca de 1,10 m de comprimento e 70 centímetros de largura e altura. Ela simbolizava a presença de Deus entre seu povo. Cada detalhe de sua construção refletia sua importância, como os querubins de ouro com asas estendidas que adornavam o propiciatório, representando a guarda celestial ao trono de Deus. Entre os querubins, Deus falava diretamente com Moisés, simbolizando a comunicação divina. Dentro da arca estavam as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e um pote de maná. Esses itens tinham significados profundos. As tábuas representavam a aliança de Deus com Israel. A vara simbolizava a escolha divina do sacerdócio e o maná lembrava a provisão de Deus no deserto. A arca não era apenas um objeto sagrado, mas também um símbolo tangível das promessas divinas. A madeira de acácia, resistente e comum no deserto do Sinai, representava a humanidade, enquanto o ouro puro simbolizava a santidade e a pureza de Deus. Essa fusão de materiais refletia a aliança entre Deus e o homem. O propiciatório, onde o sangue dos sacrifícios era aspergido no dia da expiação, simbolizava a reconciliação entre Deus e a humanidade. A Arca da Aliança desempenhou um papel crucial na jornada dos israelitas pelo deserto, guiando e protegendo o povo de Deus. Quando a arca se movia, Moisés clamava pela proteção divina contra os inimigos, e a arca se estabelecia no centro do acampamento, lembrando os israelitas da presença constante de Deus entre eles. Durante a rebelião de Corá, Datã e Abirão, a arca foi um símbolo de julgamento divino, quando a terra se abriu e os engoliu como sinal da desaprovação de Deus à rebeldia. A travessia do Rio Jordão marcou outro evento milagroso envolvendo a arca, quando as águas do rio se separaram para permitir que o povo de Israel atravessasse em terra seca. A arca liderou a marcha ao redor das muralhas de Jericó, e sua presença foi fundamental para a queda das muralhas, resultando na vitória dos israelitas. Tempos depois, a arca enfrentou um grande desafio ao ser capturada pelos filisteus, mas mesmo em cativeiro, ela trouxe calamidades a eles, mostrando o poder e a santidade de Deus. Após a devolução da arca aos israelitas, ela foi levada para Kiriat Jearim, onde permaneceu por 20 anos. Sob a liderança de Samuel, houve um período de renovação espiritual, com os israelitas se voltando para Deus. Quando Davi se tornou rei, ele trouxe a arca para Jerusalém, centralizando a adoração a Deus. Apesar de um incidente trágico envolvendo Uzá, que morreu ao tocar a arca, Davi eventualmente a levou para a cidade com grande celebração. A chegada da arca a Jerusalém marcou uma nova era, unindo o povo e estabelecendo a cidade como o centro espiritual de Israel. Salomão, filho de Davi, construiu o templo onde a Arca da Aliança foi colocada no Santo dos Santos. A presença da arca simbolizava a aliança entre Deus e Israel. A glória de Deus encheu o templo durante a consagração, reforçando a centralidade da adoração a Deus na vida dos israelitas. Após o reinado de Salomão, a arca desapareceu da história bíblica, com a última menção em 2 Crônicas 35:3, no reinado de Josias. Existem várias teorias sobre seu destino, incluindo que foi escondida por Jeremias ou levada para a Etiópia. Independentemente de seu paradeiro, o significado espiritual da arca permaneceu, simbolizando a fidelidade e a presença de Deus entre seu povo. No Novo Testamento, a arca é mencionada em Hebreus, onde seu significado é reinterpretado à luz do sacrifício de Cristo,
que cumpriu a aliança de Deus de maneira plena e definitiva. A Arca da Aliança, mesmo desaparecida fisicamente, continua sendo um poderoso símbolo de fé e esperança, lembrando os crentes da presença constante de Deus, guiando e protegendo-os em todas as circunstâncias. Após o desaparecimento da Arca da Aliança, a centralidade da presença de Deus começou a se deslocar do objeto físico para uma compreensão mais espiritual. Embora a arca tenha sido um símbolo poderoso e tangível da aliança entre Deus e Israel, o foco da relação entre Deus e seu povo começou a transcender objetos sagrados, abrindo caminho para o que viria a ser a nova aliança estabelecida por meio de Jesus Cristo, conforme predito por vários profetas. Com a destruição do templo por Nabucodonosor, rei da Babilônia, em 586 a.C., o povo de Israel enfrentou o exílio. Esse evento devastador marcou o fim de um período em que o templo, com a arca em seu centro, representava a morada de Deus na terra. Jeremias e outros profetas exortaram o povo a retornar ao Senhor, destacando que a verdadeira adoração não dependia apenas de rituais ou objetos sagrados, mas de um coração sincero e fiel a Deus. O exílio na Babilônia fez com que os israelitas revissem sua relação com Deus. Sem o templo e sem a arca, a comunidade judaica começou a se concentrar mais nas escrituras e na oração, como formas de se conectar com o divino. Essa mudança preparou o caminho para o entendimento de que Deus não estava limitado a um lugar físico ou objeto, mas sim presente em todos os lugares, especialmente em um coração contrito e dedicado. Os profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel falaram de uma nova era, na qual Deus faria uma nova aliança com o seu povo. Jeremias, em particular, previu que esta nova aliança seria escrita no coração dos homens e mulheres, em vez de em tábuas de pedra, como foi a primeira aliança. Jeremias 31 a 34. Ele proclamou que nessa nova aliança todos conheceriam a Deus pessoalmente, do menor ao maior, e que seus pecados seriam perdoados definitivamente. Essa profecia de uma nova aliança encontrou seu cumprimento no Novo Testamento com a vinda de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, refere-se à Arca da Aliança e ao Santo dos Santos como uma sombra das coisas que estavam por vir, apontando para o sacrifício final de Cristo. O sistema sacrificial que dependia da arca e do templo foi substituído pelo sacrifício de Jesus, que ofereceu seu sangue uma vez por todas pela redenção dos pecados. A carta aos Hebreus descreve Jesus como o grande sumo sacerdote, que entrou no verdadeiro Santo dos Santos, no céu, oferecendo a si mesmo como o sacrifício perfeito. Hebreus 9:11 a 12. Com o sacrifício de Cristo na cruz, a cortina do templo foi rasgada de cima a baixo. Mateus 27:51. Simbolizando que o acesso a Deus não estava mais restrito ao sumo sacerdote ou a um lugar físico, mas estava disponível a todos os que acreditassem em Jesus. Isso marcou o fim do antigo sistema sacrificial e o início da nova aliança, na qual o relacionamento com Deus se baseava na fé em Cristo e não nos rituais da lei. Além disso, o livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, faz uma última menção à Arca da Aliança. Em Apocalipse 11:19, João tem uma visão do templo de Deus no céu, e nele a arca é vista novamente. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Esta visão final da arca simboliza que, no fim dos tempos, a presença de Deus será plenamente restaurada entre seu povo, e sua aliança eterna será cumprida completamente. Essa visão de Apocalipse nos lembra que a presença de Deus, antes simbolizada pela arca, agora é plena e acessível a todos por meio de Jesus Cristo.
A Arca da Aliança, embora desaparecida fisicamente, vive espiritualmente na história da redenção, apontando para o plano de Deus de habitar com a humanidade de maneira completa e eterna. Assim, a jornada da Arca na história bíblica, desde o Monte Sinai até sua menção final em Apocalipse, ilustra o desenvolvimento do relacionamento entre Deus e seu povo, culminando na promessa da Nova Jerusalém, onde Deus habitará eternamente com aqueles que o amam. Este é o fim e o objetivo último da aliança, que Deus seja o Deus de seu povo e eles sejam o seu povo, vivendo em sua presença para sempre, sem necessidade de templos ou arcas, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Apocalipse 21:22. Após a visão de João em Apocalipse, onde a Arca da Aliança é vista no templo celestial, a narrativa bíblica avança para a consumação da história da humanidade, com o foco na segunda vinda de Jesus Cristo e a restauração final de todas as coisas. O livro de Apocalipse descreve eventos que precedem o retorno de Cristo, incluindo julgamentos divinos, batalhas espirituais e a vitória final sobre o mal. Nos capítulos seguintes de Apocalipse, João tem visões de grandes tribulações sobre a terra. Durante esse tempo, os reinos do mundo são abalados e os fiéis são chamados a perseverar. Entre os eventos proféticos, há a queda da Babilônia, simbolizando o colapso dos sistemas mundanos que se opõem a Deus. Babilônia é descrita como uma cidade corrupta, repleta de imoralidade e idolatria, que será julgada e destruída por sua rebelião contra Deus. Apocalipse 17-18. Ao mesmo tempo, a visão celestial de João continua a se expandir, mostrando multidões de santos e anjos louvando a Deus pela justiça e pela redenção. O foco central dessas visões é o Cordeiro, Jesus Cristo, que é adorado como o único digno de abrir o livro dos 7 selos e cumprir os propósitos de Deus na história. Jesus é apresentado como aquele que conquistou o pecado e a morte por meio de seu sacrifício na cruz e sua ressurreição, e que voltará em glória para estabelecer seu reino eterno. Em Apocalipse 19, João descreve a volta triunfal de Jesus. Ele vê o céu se abrir e Cristo aparece montado em um cavalo branco, vestindo um manto salpicado de sangue, e com um nome escrito que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 11-16. Jesus retorna como um guerreiro vitorioso, acompanhado pelos exércitos celestiais, para derrotar o mal de uma vez por todas. Ele vence a besta, o falso profeta, e os reis da terra que se aliaram a eles. Eles são lançados no lago de fogo, e Satanás é preso por 1000 anos, iniciando o chamado milênio. Apocalipse 20, 1-3. Durante o milênio, Cristo reinará na terra, e os santos ressuscitados reinarão com ele. Esse período de 1000 anos é descrito como um tempo de paz e justiça, onde o governo de Cristo será estabelecido, cumprindo as promessas feitas ao longo da história da redenção. No final do milênio, Satanás será solto por um breve período, levando uma última rebelião, mas será finalmente derrotado e lançado no lago de fogo para ser destruído eternamente. Apocalipse 20, 7-10. Após essa vitória final sobre o mal, ocorre o juízo final. Todos os mortos, grandes e pequenos, comparecem diante do trono de Deus, e os livros são abertos. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Apocalipse 20, 11-15. Esse é o momento decisivo, quando todos os seres humanos são julgados de acordo com suas obras e sua fé. E a partir desse ponto, João descreve a criação de um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. Deus faz todas as coisas novas, e a Nova Jerusalém, a cidade santa, desce do céu, adornada como uma noiva preparada para o seu noivo.
Essa cidade simboliza a união final entre Deus e seu povo, onde ele habitará com eles para sempre. João ouve uma voz poderosa do trono que diz: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Apocalipse 21:3. Na Nova Jerusalém não há mais morte, pranto, dor ou sofrimento, pois as coisas antigas já passaram. Deus enxugará toda lágrima dos olhos de seu povo, e não haverá mais maldição, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e seus servos o servirão com alegria. Apocalipse 21:4-5, 22:3. A cidade não precisa de sol nem de lua, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21:23. A Nova Jerusalém é descrita em detalhes, com muros de jaspe, ruas de ouro puro e 12 portas, cada uma com o nome de uma tribo de Israel. Os fundamentos da cidade estão adornados com pedras preciosas, representando os 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21:12-14. No centro da cidade flui o rio da água da vida, claro como cristal, procedendo do trono de Deus e do Cordeiro. De ambos os lados do rio há a árvore da vida, que dá frutos 12 vezes por ano, e suas folhas são para a cura das nações. Apocalipse 22:1-2. A visão de João termina com uma promessa de esperança e expectativa: eis que venho em breve. Apocalipse 22:7. Jesus reafirma sua iminente volta, e o Espírito e a noiva, a igreja, clamam: vem! Apocalipse 22:17. A Bíblia se encerra com a certeza de que, apesar das lutas e tribulações do mundo presente, a vitória final pertence a Deus, e Ele cumprirá todas as suas promessas. Assim, a narrativa bíblica, desde a criação em Gênesis até a restauração final em Apocalipse, revela o plano soberano de Deus para redimir a humanidade e restaurar todas as coisas. O desaparecimento da Arca da Aliança não marca o fim da presença de Deus entre o seu povo, mas aponta para uma realidade ainda maior: a plenitude da presença de Deus, não mais limitada a um objeto físico, mas manifestada eternamente em Cristo, o Cordeiro, que reina para todo o sempre. E assim, chegamos ao fim dessa jornada épica pela história da Arca da Aliança e seu profundo significado nas Escrituras, culminando na consumação do plano divino em Cristo e na promessa de uma nova criação, onde Deus habitará para sempre com seu povo. A trajetória da Arca nos lembra que, desde o início, Deus buscou estar próximo de nós, guiando, protegendo e restaurando seu povo. Se você gostou dessa história e quer continuar explorando as maravilhas da Bíblia e o plano de Deus para a humanidade, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu comentário sobre o que mais te impressionou ou que dúvida você tem. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer essas verdades incríveis e, claro, não esqueça de deixar o like para nos apoiar a continuar produzindo conteúdos edificantes. Juntos, podemos continuar aprendendo e crescendo na fé. Inscreva-se, comente, compartilhe e deixe seu like. Até o próximo vídeo.